Olá, morecos! Como é que vocês estão? Chegou o nosso vídeo da semana com o tema Como estudar a palavra do Senhor e como fazer devocional. Para iniciar este assunto, eu vou ler uma passagem que está lá em João 17,3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A nossa vida é uma vida de devoção a Deus. Por isso a gente chama do tempo que a gente destina para estudar a palavra de devocional. O que é que o Aurélio fala sobre essa palavra? Ele diz que é um adjetivo com devoção, que expressa ou possui devoção, adoração, admiração por algo ou alguém. Para ela, a dança é algo devocional, relativo à devoção, ao sentimento religioso de adoração a Deus e aos santos, período devocional, ou momento do dia dedicado à oração. Isso fica muito a critério de cada pessoa. O que é o devocional? É isso que o Aurélio definiu. É um tempo que nós destinamos para conversar com Deus, para estudar e para aprender dele. Isso mesmo. O devocional tem 3 pilares: oração, palavra do Senhor e adoração. Com esses 3 pilares, você já sabe o que é um devocional. Muitos já fazem e não sabem que isso é um devocional. Ou seja, se você, na sua casa, para por um tempo, ler a palavra, agradece ao Senhor, conversa com Ele, que é um diálogo, não é só onde você fala, mas você também escuta a Deus através do momento que você se dedica a conhecê-lo, você vai saber e vai ouvi-lo falar. É uma coisa muito simples. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque aquele que não tem o hábito de dar essa parada do dia para fazer algo como rotina, para virar mesmo hábito do nosso dia a dia, vai ter uma certa dificuldade de iniciar. Mas convenhamos, quando a pessoa decide virar fitness, ela começa o primeiro dia se alimentando melhor, aí vai pra academia, faz exercício físico e vai uma semana e 2, pensa em desistir, diz que é muito chato e etc. Eu mesmo odeio academia. Eu malhei por um tempo por questão de saúde, mas eu preciso voltar a exercitar meu corpo. Na verdade, todos nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Então, assim como a gente cuida do nosso espírito, a gente cuida dos nossos sentimentos, emoções, que é a alma, a gente precisa cuidar do nosso corpo também. Então, se vocês têm essa dedicação de ir para academia e virar uma rotina, você se adapta. Nós somos seres adaptáveis. O devocional é a mesma coisa. Você começa um dia com 5 minutos, com 10 minutos, com 15, com 20, com 1 hora, dependendo do seu gosto. Vai de cada um. Não tem uma regra estipulada de quanto tempo, o que fazer, como fazer. Não. Os 3 pilares que existem dentro do devocional são oração, palavra e adoração. Pronto. Está seguindo os pilares? O como é como vocês desejarem. Como fazer um devocional diário? Escolha um horário. Eu prefiro pela manhã. Se eu não fizer meu devocional pela manhã, no dia a dia, durante o dia é muito corrido, e aí eu só vou ler uma palavra à noite, ou às vezes não consigo, e aí dedique esse tempo a Deus, a ler uma palavra, um versículo, um estudo, e flua através da vontade do Espírito Santo. Eu, particularmente, amo fazer devocionais com livros. Eu tenho utilizado esse livro aqui há 3 anos, eu acho. Eu amo porque a cada dia é uma mensagem, a mensagem de Deus é viva, ela vem de uma forma diferente. Pão diário. E tem os Bom Dia também, de vários autores. Esse aqui é de Max Lucado e esse é de Stormy Omartian. E eu gosto desse dia, é manhã e noite, que é Spurgeon. É isso aí, né? Bem famoso, creio que todo mundo já ouviu falar dos livros, das citações. Tem o Instagram dele com as citações brasileiras traduzidas, maravilhoso. Isso aqui é pancada. Você acha que você é a cristã, que você tá no caminho, aí ele vem e pá, acorde, precisa melhorar, precisa transformar. Então, eu amo fazer devocional com livros, porque cada dia tem uma mensagem. E claro, com a agenda da minha igreja, que ela tem devocionais diários
e tem a palavra de promessa diária do dia. Ou seja, hoje eu mostrei para vocês, né? Tem aqui o devocional e aqui tem a promessa diária. Amo também. Então, esse é o meu conjunto de ferramentas que eu utilizo para fazer o meu devocional. Eu escolho, né, o horário do dia. Depois, vocês escolham um local tranquilo. Eu, particularmente, sempre gostei de um quartinho, de um cantinho. Por isso, nasceu o cantinho da Conselhos de uma Cristã, por causa dos meus devocionais. Eu sentia a necessidade, porque quando minha enteada filha veio morar conosco novamente, eu perdi o quarto, né? A gente perde e ganha. Aquele que perde, ganha. Então, eu perdi o quarto, mas ganhei uma filha. É o quarto dela hoje, então eu não tenho mais esse quarto. Então, por isso, criei o cantinho. Defina o horário, um local tranquilo, crie um plano de leitura. Como é o plano de leitura? É onde eu já vou entrar no estudo da palavra. Eu sempre tentei ler a Bíblia direto como livro. Gênesis, e lá de Gênesis e Apocalipse. Eu nunca consegui. Sempre parava em alguns livros e pulava alguns. Então, como foi que eu aprendi a ler a Bíblia? E me adaptei melhor com a agenda dessa igreja maravilhosa que eu congrego. Todo dia, na mensagem diária, tem esses planos já de leitura. Então, todo dia já tem aqui, ó, os livros, sabe? Aí ele faz a mistura de Novo Testamento e Velho Testamento. Assim, eu já consegui ler a Bíblia nesses últimos 3 anos 2 vezes, porque eu sigo a agenda. Então, é uma prática muito boa você seguir esse plano. Tem vários planos de leitura bíblica disponibilizados na internet. Vou tentar pegar um e disponibilizar no link para vocês também. Esse plano diário você segue a mensagem do dia. E quem seguir os livros também já tem a mensagem do dia, o versículo que eles utilizam. Já tem o plano diário, já tem o local, já tem o tempo determinado para você fazer esse devocional. Você já conhece os pilares, que são quais? Oração, palavra e adoração. Essa adoração não precisa ser necessariamente regada de louvor, de música. A adoração é o tempo de intimidade seu com Deus, onde você vai conversar com Ele, onde você vai apresentar todos os anseios do seu coração, onde você vai ser grata a Ele. E esse momento é único, porque é um momento onde Deus fala muito. Geralmente, nos meus devocionais, o Senhor sempre me dá um louvor, que eu finalizo o momento do devocional. É um momento precioso, gente. Não percam essa prática por nada. Nós só temos a ganhar. Quanto mais a gente aprende do Senhor, mais nós somos transformados, mais nós conhecemos a Ele, mais nós somos edificados. Orar. Não tem como não orar, né, gente? Você ora para iniciar, ora para finalizar, ora o tempo todo. Tem momentos do meu devocional que no meio do devocional eu começo a orar, agradecer ao Senhor, porque eu impeli do Espírito Santo que vem de dentro para fora aquela vontade de conversar com o Pai. Então a oração não pode faltar de jeito nenhum, sabe? Você precisa também ler esses versículos, esse capítulo do seu plano diário com atenção. Não é uma leitura rasa. Você precisa compreender aquele contexto do que você está lendo para você começar a entender a palavra, entender a Bíblia. Faça perguntas e procure respostas. Anote no seu caderninho. Eu tenho uns 3 cadernos ali, que geralmente nos meus devocionais, as dúvidas que eu tenho eu vou anotando. E no próprio devocional, na própria palavra, no estudo da palavra, eu consigo achar as respostas. E muitas vezes Deus fala e me dá aquela resposta a qual eu estou buscando. Porque você vai ter essas anotações sempre. E faça aplicação do que você aprendeu, gente. É isso mesmo. Não é só ler, não é só aprender, não é só se encher das coisas do Senhor. Você tem que aplicar. Porque, como diz Tiago, não adianta nós sermos só leitores da palavra do Senhor. Nós temos que ser praticantes. Eu lembro que esse devocional aqui do Senhor, ele, no início do ano, ele fez assim comigo. Foi um devocional que estava muito claro na minha cabeça. Eu já expliquei que eu leio ele há 3 anos. Então, essa mensagem do dia estava muito clara.
E o Senhor fez assim, de novo, e não aprendeu? Nossa, foi uma pancada pra mim. E aí eu comecei a ler os meus devocionais com mais afinco e eu procuro projetar ele no meu dia a dia, sabe? Praticar verdadeiramente. Muitas vezes eu não consigo, mas a gente continua tentando, perseverando até que Jesus volte. Então, a gente precisa fazer a aplicação da palavra da vida na nossa vida. E agradecimento. Você vai agradecer a Deus pelaquela palavra rema, por aquele aprendizado, por você estar crescendo em conhecimento dele, de você estar se dedicando à palavra. E isso é devocional diário, juntamente com o estudo da Bíblia. Não é uma coisa tão difícil, gente. É uma coisa simples, mas que requer dedicação, disciplina, renúncia. Por quê? Porque nossa carne muitas vezes quer acordar, quer fazer o quê? Quer ir pro Instagram, né? Quer ir pro WhatsApp e responder as mensagens da madrugada. E eu tenho me policiado muito a fazer o quê? Eu acordo, faço meu devocional, aí depois do devocional eu entro nas redes sociais, porque eu tenho que responder a vocês dos conselhos cristãos, que eu estou apaixonada pela interação de vocês, e começam a me perguntar, então aí eu vou responder. Mas o devocional, no meu caso, eu prefiro sendo matinal, sendo a primeira coisa que eu faço. O meu primeiro bom dia, quando meu esposo sai para trabalhar, é dele, né? Bom dia, amor, beijo, tchau. Mas aí quando eu acordo de verdade mesmo, né, que eu desperto, obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada pelas tuas misericórdias terem se renovado. E aí eu faço o quê? Me volto para ele nesse período de devocional. E assim eu tenho vivido ao longo de 4, 5 anos com essa rotina de devocional, que eu lembro muito bem que eu fui para um retiro de uma outra igreja e conheci pessoas maravilhosas que tinham essa prática, e a gente foi conversando e eu disse, nossa, eu não tenho essa prática, eu leio um dia, leio 2, mas eu não tenho essa prática dessa rotina. E de lá para cá eu trouxe isso para minha vida, e eu digo para vocês, os frutos são maravilhosos, porque não há nada melhor do que cada dia você aprender mais sobre Deus. E aprendendo sobre Deus, você aprende sobre vocês. E eu aprendo muito sobre mim, consigo enxergar os propósitos de Deus na minha vida diante de cada dificuldade, de cada alegria. E assim é a caminhada do cristão, né? É a busca incessante, mais e mais e mais, por conhecimento de Jesus. Esse foi mais um vídeo de Conselhos de uma Cristã. Espero vocês no próximo. Beijo, tchau!